E aí, gente? Animados pós-almoço? Vamos embora. Vamos conversar uma coisa muito importante, que é sobre suplementação integrativa na saúde cardiovascular. Então, hoje eu trouxe um conteúdo para vocês entenderem as estratégias que a gente pode adotar para poder auxiliar a gente no controle dessa doença, que é uma doença muito importante, muito prevalente, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de falar para vocês, entender, é que para entender quais suplementos usar, vocês precisam entender qual o inimigo que vocês estão lidando. Então, vamos começar pelo inimigo, fisiopatologia, não vai ser aquela parte chata, maçante, mas vai ser importante vocês entenderem. Primeira coisa que eu gosto de começar é com síndrome metabólica. A síndrome metabólica é a base da doença cardiovascular. Então, é impossível a gente falar de infarto, de AVC, de aterosclerose, sem a gente falar exatamente dessa base da síndrome metabólica. E aí já começa uma diferença importante, né? Que é entre a medicina tradicional e a medicina funcional integrativa. Não está passando. Passou. Então, a medicina tradicional vai enxergar, né, a síndrome metabólica avaliando se esse paciente tem uma glicemia de jejum alterada, se a glicemia de jejum dele está boa. Ele vai ver se o paciente está obeso ou não através de circunferência abdominal ou do IMC. Ele vai avaliar a dislipidemia vendo um HDL baixo ou um triglicérides alto e sempre botando o terror no LDL. E a hipertensão, falando da pressão alta acima de 130 por 85, que ainda está ali. Daqui a pouco eles vão falar que é acima de 12 por 7, igual já está falando, né? A medicina funcional integrativa já tem um olhar muito mais profundo, né? Se a gente for avaliar o diabetes, por exemplo, a gente sabe que, além do que é visto, a gente consegue ver uma insulina de jejum, um ROMA-IR, a gente consegue ver uma curva insulino-glicêmica, e a gente vai pegar esse paciente muito antes, entrando realmente na resistência insulínica, do que quando ele já está com o pâncreas todo bombardeado. Porque, para ele chegar a ter uma glicemia de jejum alterada, ele já perdeu pelo menos uns 40% da função pancreática dele. Então, a gente tem que antecipar o problema. Obesidade é a mesma coisa, né? Em vez de a gente ficar só atento à circunferência abdominal e IMC, a gente consegue dosar a composição corporal, que é muito mais importante, através de bioimpedância, DEXA, a gente consegue fazer um ultrassom, avaliar se esse paciente já tem uma esteatose hepática não gordurosa, não alcoólica, perdão. Na dislipidemia, a gente vai ver os conceitos aqui que eu quero mostrar para vocês, mas a gente tem relações triglicérides HDL, a gente tem relação ApoB ApoA, a gente tem como dosar anti-LDL oxidado, tem como pedir um painel de subfracionamento do colesterol para a gente poder avaliar como está a qualidade do colesterol. A gente consegue, na hipertensão, não só medir a pressão do paciente no consultório, a gente pede um mapa, a gente avalia uma apneia obstrutiva do sono através de uma polissonografia para ver se tem uma hipertensão secundária por trás. E a gente tem os conceitos extras, né, que sequer são abordados pela medicina tradicional dentro da medicina funcional integrativa. Então, a hiperuricemia, o ácido úrico como um marcador inflamatório, a inflamação subclínica crônica, a gente pode dosar ela através do inflamograma, vendo o TNF-alfa aumentado, IL-6, IL-1-beta, proteína C reativa já é um marcador de risco para a saúde cardiovascular. A gente tem o conceito da submetilação, que eu vou falar aqui para vocês, né, o aumento da homocisteína, a piora da função renal com microalbuminúria, então você consegue dosar se o paciente está ou não perdendo, né, a albumina pela urina, a disfunção endotelial através do score de cálcio. Então, a gente tem outras estratégias para poder realmente reestratificar melhor o risco desse paciente. Dessa forma, você consegue fazer um diagnóstico muito mais precoce da síndrome metabólica, que no final pode levar, né, não só a doença cardiovascular, como as outras doenças, né, câncer, doença autoimune e tudo. Quando a gente pensa nessa base da síndrome metabólica, a gente tem basicamente 4 inimigos que a gente tem que combater o tempo todo. Esses 4 inimigos que a gente tem que combater o tempo todo, eu vou mostrar para vocês. Basicamente é inflamação, estresse oxidativo, hiperhomocisteinemia e glicação. Tá? Então, a gente tem que bater de frente com eles para não deixar eles vencerem a nossa luta, né? E aí, começando com o mais importante, né, a inflamação subclínica crônica, vai acontecer por quê? Porque o indivíduo está se alimentando mal, ele vai ter, vocês tiveram aulas e aulas agora de manhã, principalmente com o Cris, amigão meu, falando sobre leaky gut, sobre a importância do tratamento do intestino como uma primeira barreira, estresse, poluentes, a própria composição corporal. O paciente, quando não faz exercício físico, quando se alimenta muito mal, ele vai ter uma composição corporal ruim, o sono ruim também, aumentando esses marcadores inflamatórios, tudo isso liberando citocinas inflamatórias, principalmente IL-6, TNF-alfa,
ativando via de NF-κB, né, e aumentando através de marcadores, como principalmente no exame de sangue, o mais comum da gente olhar, no basicão, proteína C reativa. Se quiser aprofundar um pouco mais, você pode olhar um RDW, um gama-GT, você pode olhar uma ferritina, um ácido úrico, tudo isso são marcadores de estresse oxidativo mais inflamação que a gente pode ir acompanhando no nosso paciente. Tá? Essa inflamação é importante a gente lembrar, né? Tem muita gente que fala que não existe, muito profissional da área de saúde fala que não existe, porque é uma inflamação silenciosa, e aí o pessoal fala, mas para estar inflamado tem que ter rubor, calor ou dor, né? Um negócio que pararam no tempo. Então, a gente sabe que a inflamação ela é silenciosa, ela é crônica, e justamente por ser silenciosa não é dada a devida atenção. A cardiologia hoje começa, a tradicional bate muito nessa tecla, já começando com a questão da inflamação, por isso que vocês estão vendo protocolos agora com colchicina, pós-infarto, então a colchicina entrou dentro do protocolo da cardiologia justamente por ser um anti-inflamatório, mas a gente tem coisas naturais que podem agir dentro dessa via que eu vou mostrar para vocês. E isso vai combinar na disfunção endotelial e no infarto. Né? Aqui a gente tem, né, um paciente padrão inflamado, né, um paciente com grande circunferência abdominal, aumentando os marcadores, né, de inflamação. O fígado, percebendo isso, aumenta a produção de proteína C reativa ultrassensível. A proteína C reativa aumentada, ela causa diminuição do óxido nítrico, levando à disfunção endotelial, diminui a vasodilatação, o vaso ficando mais constrito, ele aumenta o que a gente chama de shear stress. Tá? Shear stress é quando o vaso não tem uma complacência boa e o fluxo, em vez de ser laminar, ele começa a ficar meio turbilhonado dentro do vaso. E aí o próprio fluxo ele vai lesando o endotélio e progredindo essa lesão endotelial. Tá? Então, levando ao dano vascular. E isso é um ciclo, né? Vai levando a mais inflamação e o tempo todo piorando o quadro. O estresse oxidativo, né? A gente tem que lembrar, quando falo de estresse oxidativo, é importante o pessoal falar assim, ele está oxidado. Né? Não é que está oxidado, né? Oxidação é um processo natural. Se a gente está respirando, a gente está oxidando. Tá? Então, oxidar faz parte da vida, a gente tem que oxidar. O problema é quando você tem um desbalanço entre a oxidação e o tampão dessa oxidação, que são os antioxidantes, o sistema antioxidante. Então, quando o estresse oxidativo acontece, é por conta desse desequilíbrio entre a produção de radical livre e os agentes antioxidantes. E a gente tem os sistemas antioxidantes, que podem ser sistemas enzimáticos, né, como a superóxido dismutase, catalase, a própria glutationa peroxidase, e aí a gente pode usar suplementos legais aqui, por exemplo, um NAC, para poder ajudar nesse sistema enzimático, e a gente tem o sistema não enzimático, que aí vocês, como nutricionistas, deveriam dar aula disso daqui, porque os agentes antioxidantes a gente encontra na natureza através de comer comida de verdade, muita cor no prato, muita variedade de cor e tudo. Mas, se a gente quiser essas substâncias também de forma mais concentrada, a gente consegue um transresveratrol, a gente consegue polifenóis, a gente consegue antocianinas, a suplementação também está aí para poder auxiliar nesse processo. Tá? Glicação, né? Glicação, grande mal da humanidade. A humanidade está comendo cada vez mais açúcar, comendo mais açúcar e mais produtos industrializados, a glicose fica livre em excesso, dá a famosa reação de Maillard, isso vai produzir os AGEs, né, que são os produtos de glicação avançada. Esses AGEs, eles induzem a oxidação lipídica, então, existem estudos demonstrando que o paciente, quando está com muita glicação ocorrendo, ou seja, uma hemoglobina aumentada, hemoglobina glicada aumentada, ele tende a ter o LDL mais oxidado. Então, a gente consegue perceber que essa peroxidação lipídica ela é acelerada nesse perfil de paciente. Isso vai também afetar a cascata inflamatória através da ativação do NF-κB, aumenta a produção de citocinas inflamatórias e, no final, gera disfunção endotelial. Então, isso tudo é a base da doença cardiovascular. E aí vem uma outra que pouca gente discute, pouca gente conversa, que é justamente o ciclo, né, da remetilação, da transfloração, o ciclo do 1-carbono. Esse ciclo é muito importante para o nosso corpo, todo mundo está o tempo todo participando desse processo, vital, né? Qualquer proteína que você produz, qualquer hormônio que você produz no seu corpo passa por esse ciclo. O problema é que a via final desse ciclo é a homocisteína, e a homocisteína, se acumular no teu corpo, ela é uma substância autooxidante e pró-oxidante, e pró-inflamatória. Então, o que a gente não quer é que a homocisteína acumule, e ela só acumula se você tiver alguma disfunção desse ciclo. E tem estudos demonstrando que quando você tem uma hiperhomocisteinemia, por exemplo, aqui, ó, acima de 20 de homocisteína, aumenta muito o teu risco cardiovascular. Por quê? A homocisteína ela induz a lesão endotelial, mas ela também é um agente pró-coagulante. Então, ela aumenta eventos aterotrombóticos. Tá? Então, é importante a gente ir
a fundo no tratamento da hiperhomocisteinemia se a gente quer prevenir. E aí, por que eu estou falando disso, né? Porque eu trabalhei, gente, eu sou cardiologista há 12 anos. Eu fui chefe de pronto-socorro, fui chefe de UTI, eu fui chefe de unidade coronariana, eu formei aqui no Dante Pazanese. E o que eu pegava era a via final disso tudo. Eu pegava o paciente já infartado, paciente todo culhambado depois do infarto, quando ele sobrevivia ao infarto, um pai de família com 40 anos de idade, com uma fração de ejeção de 20%, tendo que sobreviver, se arrastar para o resto da vida, sendo que a gente pode agir muito antes disso. E aí, aqui entra a verdadeira medicina preventiva. Aqui entra o porquê da gente fazer o que a gente faz. É o que eu mais acredito hoje, é o que eu mais estudo e é o que eu mais me dedico, porque eu sei que se eu agir no início, eu consigo evitar muito mais desfecho do que lá na ponta, como eu agia antes, salvando vidas, mas sem ter o benefício que a gente pode ter aqui. Então, eu me dedico muito a estudar por conta disso. Tá? Lembrando, né, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, mais de 1,5 milhão de mortes por ano. Tá? 50% dessas mortes por DAC, então são 750 mil americanos que morrem por doença cardiovascular por ano. Mais de 2 milhões de infartos por ano. Só para vocês terem uma ideia, 1/3 desses infartos são fatais. Uma coisa interessante, no Brasil também é a doença que mais mata, 410 mil mortes por ano. 36% dos óbitos entre indivíduos com idade maior ou igual a 55 anos decorrem de doenças do aparelho cardiocirculatório. Ou seja, mais de 1/3 da nossa população morre por isso que a gente está conversando aqui. Então, é impossível um profissional de saúde não entender sobre isso aqui, não se atualizar sobre isso aqui e não tentar evitar isso daqui. Tá? Tudo isso acontece por conta desse danado aqui, que é a disfunção endotelial. Né? A disfunção endotelial, vamos começar pelo endotélio. Né? O endotélio é uma camadinha fina, monocelular, que recobre as nossas artérias por dentro. Tá? Ele é responsável pela homeostase vascular, né? Ele escolhe o que passa, o que não passa ali, e ele é responsável por manter o tônus vascular, então ele vai ser o responsável por vasodilatar, fazer a vasoconstrição, ele vai ser o importante equilíbrio da coagulação, ele inibe a cascata inflamatória, então ele consegue impedir uma inflamação disseminada, controlando essa resposta inflamatória. E a disfunção endotelial, ela é gerada exatamente por conta daquilo tudo que a gente conversou. Quando o paciente tem um perfil inflamatório aumentado, quando ele está com estresse oxidativo, quando ele tem uma hiperhomocisteinemia, quando ele tem um processo de glicação avançado, ele vai gerar uma diminuição na produção do óxido nítrico, o vaso vai ficando mais duro, mais enrijecido, mais doente, isso vai levando àquela questão do shear stress e a disfunção endotelial. Tá? É o principal responsável pelo início da aterosclerose. Trouxe um videozinho para vocês, consegue passar ele aí para mim? Só para mostrar, aqui é um corte da coronária, tá? A gente pega uma coronária, faz um corte nela, para vocês poderem entender o que é esse processo. Então, a gente tem 3 camadas, né, na nossa artéria, a camada mais externa, que é a túnica externa, o grandão ali no meio, que é a túnica muscular, né, e a parte interna, que é a túnica interna, ou o endotélio vascular. Perceba que parece aquele tapetinho, né, que eu te falei, assim, como se fossem pedras portuguesas, uma do lado da outra, e essas células escamosas, elas estão justas, unidas. Só que, com o passar dos anos, a gente pode ter várias substâncias que vão danificando essas células, tabagismo, hipertensão, diabetes, glicação, inflamação, estresse oxidativo, vai fazendo um leak vascular, ou seja, tem o leak gut, tem o leak vascular, penetra o colesterol e o colesterol é o culpado pelo infarto. Né? O colesterol entrou, ele sofre esse processo inflamatório, esse processo oxidativo, vira célula espumosa, que vai progredindo e virando uma placa. A placa, perceba, ela não se forma juntando gordura no vaso, ela se forma dentro do vaso, dentro da parede do vaso. Então, essa placa vai se alimentando com o passar do tempo, porque o hábito de vida não foi modificado. Ela começa a trazer o shear stress, né, essa diminuição, olha lá, o fluxo começa a ser turbilhonado. O shear stress ele vai aumentando essa lesão, progredindo essa lesão, até que chega um ponto que ela não aguenta mais e rompe. O que leva o paciente a infartar é essa ruptura da placa, ou essa placa instável que sofre uma fissura, e aí vem esse agregado todo de plaqueta, abraça aquele conteúdo todo inflamado que estava ali, essa monte de plaqueta com filamento de fibrina forma um coágulo, um trombo, né, por isso que a gente chama de evento aterotrombótico, e aí não passa mais sangue, e nada que passa de sangue para frente, não recebe mais oxigênio, morre. Esse é um infarto. Tá? Então, para a gente poder prevenir aquele final lá, não é botar um stent depois que aconteceu.
né? Não é tomar uma aspirina para não deixar formar o trombo, não é tomar uma estatina para não deixar o LDL aumentar. A gente tem que prevenir lá no início, na base. Então, a ideia é a gente entender aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, mais a síndrome metabólica, para não deixar isso aqui acontecer no final, tá? E, olha, não sou eu que estou falando, não. Esse aqui é o Dr. Peter Libby. O Dr. Peter Libby é a maior autoridade em aterosclerose do mundo, e ele escreveu no Harrison. Quem é médico aqui sabe o que é o Harrison, é a Bíblia da medicina, né? Todo mundo tem o Harrison quando estuda medicina. Ele escreve no capítulo de aterosclerose do Harrison o seguinte termo, olha aqui: a aterosclerose é uma doença inflamatória. E a gente não dá nem pelota para isso, né? É uma doença inflamatória, crônica, sistêmica, progressiva, com múltiplos estágios, caracterizado pela disfunção endotelial, que é exatamente aquele endurecimento da camada íntima da artéria, e o acúmulo de placa contendo partículas de lipoproteína intra- e extracelular e macrófagos, que é o processo inflamatório associado à placa. Então, vamos agir na inflamação, tá? E aí, para a gente poder começar a conversar sobre risco e tal, não tem como um cardiologista não falar de colesterol, né? Só que eu não vou ficar falando de LDL. Eu vou mostrar rapidinho para vocês entenderem alguns conceitos importantes que vão além do LDL e que estão diretamente relacionados com a síndrome metabólica ou com os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Essa relação ApoB, ApoA, ela é hoje a relação, quando a gente pensa em dislipidemia, mais associada a risco cardiovascular. Então, não adianta mais só dosar o LDL, avaliar o LDL alto e achar que o LDL alto isoladamente vai ser um marcador de risco cardiovascular. Esse estudo, o Interheart Study, foi um grande estudo que demonstrou que a relação ApoB-ApoA é um marcador de risco cardiovascular melhor do que a avaliação do LDL de forma isolada, tá? Por quê? Porque cada lipoproteína de LDL na tua membrana possui uma apolipoproteína B. Uma apolipoproteína B de bosta, para vocês nunca esquecerem disso, essa é a piadinha, tem que fazer, porque senão vocês esquecem. Então, a apolipoproteína B de bosta, na membrana do LDL, cada LDL tem uma, tá? Quando são muitas partículas de apolipoproteína B, significa que você tem muitas partículas de LDL. Se você tem muitas partículas de LDL, essas partículas são pequenas e menos pesadas. Se você tem poucas partículas de apolipoproteína B, essas partículas são maiores e mais pesadas. Então, você pode ter um LDL, por exemplo, no teu paciente, de 160, tá? Esse LDL de 160 é o peso desse agregado de partículas no sangue por decilitro, né, de sangue. Então, miligrama por decilitro. Quando você pede a ApoB, esse mesmo paciente com 160, ele pode ter uma ApoB de 130, ele pode ter uma ApoB de 85. O paciente que tem uma ApoB de 85 tem pouca partícula de LDL, porque as partículas são grandes. O paciente que tem uma ApoB de 130 tem partículas pequenas e forma esse agregado com muito mais partículas, tá? E aí vem um outro conceito importante que ninguém aborda também, que é o colesterol remanescente. Já tem na literatura mostrando que o colesterol remanescente é diretamente relacionado com aumento do risco cardiovascular. Por quê? Porque essas partículas de colesterol remanescente, que são essas daqui, ó, VLDL, quilomicron remanescente e IDL, eles têm uma passagem pela barreira endotelial muito facilitada e, na estrutura, eles conseguem carregar muito colesterol dentro da estrutura. E depois eles têm uma dificuldade de retornar. Então, o colesterol remanescente é um cálculo que vocês têm que fazer para entender o risco do paciente. Como que você faz esse cálculo? Muito fácil. Pega o colesterol total, o paciente está lá com 200 de colesterol total, tá? Aí veio HDL de 40 e um LDL de 120. Aí você soma 40 com 120 dá 160. Você fala, ué, cadê o resto? O resto é o colesterol remanescente. Nesse caso, 40, que é muito alto. Tá? O que a gente considera bom? Abaixo de 20. O que a gente considera razoável para ruim? Entre 20 e 30. E acima de 30 de colesterol remanescente é muito ruim. O colesterol remanescente está diretamente relacionado com triglicérides. Por quê? Quilomicron remanescente e VLDL são partículas remanescentes de triglicérides muito alto, por isso que é um marcador importantíssimo de risco cardiovascular, porque gera esse colesterol remanescente. Triglicérides aumentado está diretamente relacionado com síndrome metabólica. Paciente que come mal, não faz exercício, tem gordura visceral, tem resistência insulínica, tem triglicérides aumentados, tá? Terceira coisa, os subtipos, né? Quando a gente fala de LDL, por isso que eu falei do LDL grande, do LDL pequeno aqui para vocês, são 11 subtipos de LDL. Então, não adianta a gente dosar lá, deu 160 o LDL, está alto. Cara, mas está alto como? É um subtipo grande, é um subtipo pequeno? Porque o subtipo pequeno é o que causa a doença, o grande não causa. Então, a gente precisa entender, né?
E aí veio uma questão que o pessoal fazia a regrinha de dividir triglicéridos por HDL e falava assim, se triglicéridos e HDL tiver menor que 2, está tudo resolvido, o colesterol é bom. Não é verdade. Tá? Não é verdade. Quando você faz essa divisão de HDL por triglicéridos, o risco do paciente é bom. Por quê? Porque ele tem muito HDL, tem pouco triglicéridos. A tendência é que esse colesterol possa ser bom realmente, mas não é uma certeza. Então, você pode usar essa relação, mas não afirmando. Você fala assim, cara, esse paciente tem uma relação HDL-triglicéridos de 1,5. Eu acho que esse colesterol LDL dele deve ser bom. Vamos dosar A por lipoproteína B? Vamos fazer a relação A por B, A por A? Aí veio uma relação A por B, A por A menor do que 0,6. Cara, aí ele tem um colesterol bom, acabou, está resolvido a vida dele. Agora, você pode também tentar dosar o LDL pequeno. A gente consegue fazer isso hoje em dia, tá? Aqui, o LDL pequeno e denso, só para mostrar para vocês rapidinho, por que ele é importante. Perceba que o LDL grandão, esse large LDL, ele tem uma dificuldade de entrar naquele leak vessel que eu falei para vocês, que vocês viram no vídeo. Então, ele não consegue penetrar muito fácil. O LDL pequenininho, ele vai igual uma manteiga. Entrou, e aí tem um problema. O LDL pequenininho tem pouca vitamina E no interior dele. Como ele tem pouca vitamina E no interior dele, ele oxida muito fácil. Então, a peroxidação lipídica no LDL pequeno e denso ela é muito acelerada. E adivinha quem tem mais LDL pequeno e denso? É a mesma pessoa que tem mais triglicéridos, é a mesma pessoa que tem menos HDL, é a mesma pessoa que tem mais gordura visceral, é a mesma pessoa que está inflamada, é a mesma pessoa de tudo. Então, muita gente fala assim, não é possível, meu paciente infartou com colesterol baixo. Dosei o LDL do meu paciente, o LDL dele era 110. Cara, 110 só de coisa ruim, do LDL pequeno. E aí? Adiantou nada. Então, entender esse conceito é que faz vocês evoluírem dentro da doença cardiovascular. A gente tem os LDLs estragados, esse conceito de LDL estragado, a gente usa muito em estudo científico, mas a gente já consegue dosar na corrente sanguínea o LDL oxidado, tá? A peroxidação lipídica. Então, a gente consegue fazer exame para dosar isso. Olha aqui. Esse exame aqui é um exame de um paciente meu, mostrando aqui, quantidade de LDL oxidado que ele tem e o perfil dos subpartículas dele. Quanto ele tem de LDL pequeno, quanto que ele tem de LDL média, quanto que ele tem de perfil de LDL, a quantidade total de partículas, a gente consegue avaliar tudo, inclusive a média do tamanho dessas partículas de LDL. Mas é um exame que convênio não cobre. Não cobre, mas não é caro também não. Tá? Um exame desse aqui é R$340, R$360. Então, é um exame que é acessível, dá para fazer, não é nada de outro mundo pedir, não. Tá? E é importante. E aí, como que a gente vai consertar tudo isso? Está tudo bagunçado, a gente tem que consertar. Eu não tenho como não consertar sem falar de estilo de vida. Porque se a gente começa a falar de suplementação aqui, parece que suplementação faz milagre. Você pega um paciente comendo tudo errado, bebendo cerveja, sentado no sofá, dormindo 1h da manhã e fala assim, toma o Sleep Z para dormir, aí você toma o Energy no dia seguinte para você ter energia, e está tudo certo, você vai ficar bom, vai estar ótimo. Não vai. Aí você está enganando teu paciente também. Então, aí vem o papel do nutricionista, que eu sou fã de vocês por conta disso. E o papel do educador físico, que é justamente prescrever a atividade física para aquele paciente, de acordo com o perfil daquele paciente, estimulando esse paciente a fazer o exercício físico. E a gente poder tratar saúde mental, qualidade de sono e espiritualidade, tudo junto, agregando uma saúde mental melhor para esse paciente. Com certeza absoluta, você já começa a dar um passo importante para isso daqui, para você poder fazer a sua semeadura e plantar depois o suplemento. Porque se você pegar o suplemento e colocar aqui, no comedor de McDonald's, não adianta. Se você colocar lá, aí faz diferença na vida do camarada. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, vamos arrumar esse terreno. Aí, arrumou o terreno, a gente anda um pouquinho mais. Tá? Como que a gente faz? Primeira coisa que a gente tem que entender é esse conceito da obesidade sarcopênica. O pico de massa magra nosso, ele acontece entre 20 e 35 anos de idade. Tá? A doença cardiovascular é uma doença de idoso. Então, já não vai ser muito nesse pico aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que essa perda natural do músculo ela vai acontecer a partir dos 35 anos de idade. Na mulher, ela vai ser acelerada na menopausa, no homem, principalmente a partir de 70 anos de idade. E aí ele vai trocando músculo por gordura, músculo por gordura. Isso daí vai gerar uma alteração na composição corporal, vai cair o metabolismo basal do paciente e vai girando a roda mais fácil ainda. O metabolismo caiu, ele vai engordando cada vez mais fácil, acumulando cada vez mais gordura visceral. E o que acontece no final dessa história? Quanto mais gordura você tiver,
mais citocinas inflamatórias você produz, maior o teu risco de ter diabetes, maior o teu risco de ter hipertensão, maior o teu risco de ter esteatose hepática gordurosa, e aí vem doença cardiovascular, vem câncer, vem tudo, né? Só para vocês terem uma ideia, né, a sarcopenia é fisiológica, a gente não está falando que a gente não vai ter essa sarcopenia, a gente vai ter essa sarcopenia no paciente, sem dúvida nenhuma, só que a gente pode tentar frear essa sarcopenia. A gente não quer que essa sarcopenia seja acelerada, a gente quer que essa sarcopenia seja mais discreta, mais lenta. E a gente consegue, através de estilo de vida e de alimentação, não só frear, a gente consegue, às vezes, até reverter. Eu gosto de dar exemplo do meu avô, rapidinho, só para vocês pegarem. Meu avô teve Covid em 2020, ou 21, acho que foi 21, daquela primeira cepa grave. Ficou na UTI, hoje ele está com 93 anos de idade, então na época ele tinha uns 90, 89, 90. Tá? Ele entrou na UTI com 70 quilos e saiu com 56. Ele perdeu 14 quilos. E ele não ficou muito tempo, não. Ele foi aqueles pacientes que nem entubado ele foi. Ele ficou só no CPAP, ficou uns 10 dias e saiu assim, daquele jeito. Depois ficou no quarto um tempo e tal. Quando a gente foi para casa, ele estava um fiapo, assim, isso aqui. Falei, vamos embora, vamos recuperar. Aí fisioterapia em cima, educador físico depois em cima, nutrição correta em cima, mais o profissional guiando a suplementação, que no caso fui eu, dando o suplemento adequado para ele. Meu avô hoje, ele está com 70 quilos de novo, igualzinho, só que ele está mais forte do que ele estava. Porque antes ele não fazia reposição hormonal, eu botei uma reposiçãozinha hormonal para ele, em dose fisiológica. Estou dando bomba para o meu avô, não, tá? Nem trabalho com isso, hein? E aí, ó, o paciente que é mais obeso, né, o que acontece? Ele tem mais enxaqueca, ele tem mais depressão, tem mais demência, tem um aumento do risco de declínio cognitivo, doença cardiovascular, doença pulmonar, derrame, gordura no fígado, doença renal crônica, diabetes, infertilidade, enfim. Tudo relacionado à obesidade. E aí, por que tem isso tudo? Né? Isso aqui, ó. Essa figurinha, eu adoro ela, do yin e yang. Né? Porque o yin e yang é a ideia de duas coisas tentando se equilibrar. Aí está o músculo tentando equilibrar o que a gordura está produzindo. Então, a gordura vai produzir as adipocinas pró-inflamatórias e o músculo vai produzir as miocinas anti-inflamatórias. Essa briga depende da composição corporal. Se o paciente tem uma composição corporal ruim, ele vai estar muito mais inflamado. Se ele tem uma composição corporal boa, ele vai estar muito menos inflamado. Tá? Por isso que o obeso acaba infartando mais do que o paciente magro. Né? O paciente magro infarta muito menos. A obesidade é uma doença, e ela é uma doença relacionada não só, isoladamente ela já é uma doença, mas ela é um fator de risco isolado para a doença cardiovascular. Tá? E aí a gente tem que pensar na ingesta proteica. Né? Se a gente quer construir músculo, a gente tem que pensar em quanto de proteína o nosso paciente está ingerindo, lembrando quem é o nosso paciente. Né? Então, a gente geralmente está falando aqui, igual meu avô, de um paciente de 90 anos de idade, mas, um paciente de 50 anos de idade, 60 anos de idade, ele já começa a ter a sua digestão dificultada, ele já começa a não ter tanta vontade de ingerir proteína, vocês são nutri, e a maioria é nutri, deve saber a dificuldade que é no consultório de lidar com uma paciente, por exemplo, de 60 anos de idade, e você fazer o cálculo nutricional para ela, falar assim, agora você tem que comer 120 gramas de peixe no almoço e 150 gramas de frango na janta. Cara, é difícil, porque eu tenho que comer 200 no almoço, 200 na janta, e eu passo dificuldade, às vezes, para comer, é difícil. Pronto, no prato não é fácil. Então, a gente tem que começar a pensar nessa ingesta proteica. E aí a gente tem um problema, né? Qual que é o problema? À medida que a gente envelhece, a gente enfrenta esse desafio da perda de massa muscular, e a gente pode perder até 30% da nossa massa muscular até os 70 anos de idade. Essa questão está intimamente relacionada com a obtenção inadequada de proteína através da alimentação, e com o passar dos anos, aquela questão, o ácido estomacal diminui, a absorção piora, e esse paciente vai ter cada vez mais dificuldade de não só ingerir, mas também de absorver, porque uma boa parte vai ser desperdiçada dentro desse processo de absorção. E a capacidade de digerir a proteína animal varia de acordo com a idade, com condições também como hipocloridria, condições intestinais, enfim, tudo isso, e a gente sabe que se a gente não tomar cuidado com essa ingesta, o paciente vai perder. E aí vem a primeira solução nossa, que é o amino. Eu gosto muito do amino, muito, principalmente nesse perfil de paciente como o meu avô. O meu avô foi na base do amino, foi uma coisa que ajudou muito ele, sem dúvida nenhuma. Tá? Qual que é a vantagem do amino? O amino ele tem um NNU muito alto. NNU é a quantidade de proteína que o corpo tem capacidade de absorver. Então, essa capacidade de absorção aumentada desse pool de aminoácidos essenciais é o que faz a diferença realmente para o paciente que tem dificuldade de absorver.
Você pode entrar com whey? Pode, eu entrei com meu avô tomava whey, meu avô tomava colágeno hidrolisado, meu avô come bem pra caramba, aqueles cara da roça, assim, trabalhador de roça, come, mas come, dá até inveja dele comer. Só que a hora que você põe uma carga extra de proteína, a hora que você põe um aminoácido junto, já facilmente digerido, faz diferença. Então, o amino foi uma questão que deu muito, muito certo, e eu uso muito nos meus pacientes idosos, principalmente. Tem paciente jovem que eu uso? Tem também. Paciente, às vezes, que eu quero botar uma proteína ali numa janela metabólica dele, que ele acabou de fazer um exercício físico, que eu vejo que a ingesta diária dele de proteína não é tão boa assim. Aí eu falo, vai no nutricionista, mas já começa pelo menos um aminoácidozinho aqui para pelo menos complementar isso daí, para depois poder calcular tudo direitinho. Tá? Benefício, então, alto índice de aproveitamento, né, o NNU, fácil digestibilidade, ele é realmente mais palatável, está ali fora, eu acho que vocês devem ter provado ele, né? Então, dificilmente o paciente idoso reclama muito, tem uns que reclamam, tá? Tem gente que reclama de tudo. Não tem origem animal, não tem açúcar, não tem glúten, não tem corante. Cara, ele auxilia demais nessa questão da hipertrofia e na recuperação, e na síntese proteica. Tá? E a segunda, agora, novidade que eu gostei bem também, que eu até falei com o Edi ontem, é o Protein Senior. Né? O Protein Senior, ele vai ter esses aminoácidos também essenciais, só que ele vai ter associação com a creatina. E a creatina, a gente sabe que aumenta a energia, aumentando a energia, o paciente treina melhor, ele tem uma maior capacidade de força, de capacidade de treino, e, além disso, melhora a função cognitiva, melhora desempenho mental, por isso que eu achei um baita suplemento legal. E não é só isso, né? Ele ainda tem, junto a ele, antioxidante natural, coenzima Q10. Lembra quando eu falei para vocês dos antioxidantes, né, não enzimáticos? A coenzima Q10 é um antioxidante produzido pelo nosso corpo, que a partir dos 40 anos de idade a gente começa a entrar também em declínio de produção de coenzima Q10. Tem estudo mostrando que começa a diminuir a partir de 25, tá? Mas a partir de 40, com certeza. E aí, qual que é o grande problema? O paciente idoso, às vezes, ele também está numa polifarmácia, né? Às vezes ele já infartou, às vezes já tem um stent, às vezes tem uma lesão carotídea grave, já está tomando mais um cado ainda de estatina por cima. A estatina vai bloquear a via do mevalonato através da HMG-CoA redutase, que no final dessa via tem a produção da coenzima Q10 e do colesterol. Então, bloqueia colesterol, bloqueia coenzima Q10, e se você não repõe essa coenzima Q10, o paciente ele vai tendo cada vez mais dificuldade de absorção. Tá? Eu gosto também, eu acho que botei no último slide uma fotinha, eu gosto, além da coenzima que está aqui, uma coenzima de vocês, que eu gosto muito, aquela BioQ10, que está bem bacana, né? Bem bacana. Então, usar a suplementação do Protein Senior como um adjuvante proteico, mais a creatina, mais antioxidante, você vai estar agindo naquela base também de melhora de composição corporal, mas, além disso, no sistema oxidante também, tá? Lembrando que mitocôndria saudável faz o músculo ficar mais jovem e a mitocôndria danificada faz o músculo ficar mais velho. Então, além desse benefício antioxidante da coenzima Q10, a gente tem que lembrar do benefício da coenzima Q10 como gerador de energia mitocondrial. Ela faz parte, né, ela é um cofator na cadeia de elétrons mitocondrial e, graças à presença dela, a gente consegue produzir o ATP. Então, não pode faltar coenzima Q10, tá? Fórmula aí completa, então, né, com todos os aminoácidos. A gente tem ali, então, lembrando, né, a creatina, que eu falei com vocês, a gente tem a coenzima Q10, só que a gente ainda tem outras coisas boas, né? Magnésio, que é uma deficiência crônica nossa, então também vai estar presente. É como se, eu brinquei com o Edi, falei que é como se fosse um polivitamínico do idoso. Eu tinha jogado ali dentro uma vitamina D e uma K2, que já resolvia bastante a vida do paciente. Fica a sugestão. Protein Senior Plus. Aqui o problema, a solução outro, né? O que acontece? Devido a esse estilo de vida inadequado, né? Com gorduras industrializadas, com carboidratos refinados, pobre em fibra, o nosso paciente está ficando cada vez mais obeso e ele também está ficando com o intestino cada vez menos saudável. Né? Então, esses pacientes eles estão tendo mais desbiose intestinal, eles estão tendo mais leaky gut. Leaky gut é uma base permeável para poder entrar a LPS e ter todo aquele processo da cascata inflamatória que a gente sabe. E, além disso, a gente sabe que, devido a gente estar se alimentando, às vezes, mais tarde, a gente está muito estressado, a gente está querendo ficar vendo live até 10 horas da noite, minha live é 7h30 da noite por causa disso, para o pessoal poder dormir às 8, no máximo 9 horas eu estou na cama. A gente pega muito paciente não dormindo, né? Não dormir também ativa toda essa cascata inflamatória. Não dormir desequilibra a nossa produção de melatonina. Melatonina é o nosso principal antioxidante natural produzido pelo corpo. É o maestro da nossa orquestra hormonal. Não tendo ele como maestro da orquestra hormonal, o nosso hormônio começa a ficar tudo desregulado.
o próprio anabolismo fica dificultado, a gente tem, né, ciclos inadequados de cortisol, menos produção de testosterona, então você acaba não hipertrofiando como você deveria hipertrofiar, não descansando, enfim, dentro do sistema cardiovascular a gente tem um outro problema, que é a ativação inadequada do sistema nervoso simpático, né? Então a gente deixa o simpático ativado o tempo todo, o parassimpático, que era para ser o freio, ele não está sendo esse freio, porque o paciente não está dormindo, então dormir é muito importante. E aí vem a solução número 1, o Guardia, né? O Guardia, esse eu uso, né? No dia a dia eu tomo o Guardia, não sempre, eu gosto de fazer ciclos com o uso do Guardia. O Guardia, eu não sei se você já reparou isso, o pessoal fala, o Guardia quando usa muito tempo, ele dá uma trancada no intestino. Ele dá uma travada. Então, eu faço um ciclinho, paro um tempo, faço e tal. Mas é muito bom. Eu acho um baita suplemento bom, muito bem pensado. A gente não tem nada no mercado igual para poder corrigir o intestino, para poder corrigir leaky gut. Um suplemento que você não precisa de ficar montando muita fórmula, não precisa ficar pensando muito, ótimos ativos. E agora ainda, né, com adoçantes naturais, aí fica mais, já era natural, mas agora tirando a questão de xilitol, do eritritol, porque está dando uma polêmica danada, que eu não concordo, diga de passagem, mas isso é papo por outra aula. Aqui, então, o Guardia melhorando essa questão da desbiose, melhorando o síndrome do intestino irritável, melhorando a doença inflamatória intestinal, melhorando o leaky gut, então contribuindo para uma melhora dessa barreira intestinal, permitindo menos inflamação, ponto positivo para a nossa saúde cardiovascular. Então, eu fiz questão de colocar o Guardia, porque você fala, cara, mas o cara está falando na aula de saúde cardiovascular, o que ele está falando de Guardia? Cara, o intestino é importantíssimo dentro daquela cascata nossa lá do início. Então, ele participa lá dentro daquela questão, igual eu mostrei para vocês, da inflamação subclínica sistêmica crônica. Ele está diretamente relacionado com o síndrome metabólico, então a gente tem que cuidar do nosso intestino. Tá? Aqui, os ativos do Guardia, né? O que eu mais gosto de tudo isso daqui é a beta-glucano de levedura. Eu acho um baita de um ativo bom, acho excelente, na verdade. A gente sabe da importância do zinco para o intestino, a gente sabe da importância de fibras, né, como a goma-cássia para o intestino, a gente sabe da importância da glutamina para o nosso intestino. Então, é como se fosse assim, um apanhadão. Esse aqui eu não tenho crítica, não, esse aqui eu assino embaixo. E o Sleep Z, né? O Sleep Z, um baita suplemento também, bom. A gente tem suplementos já no mercado para fazer o paciente dormir melhor, mas nenhum deles com a capacidade tão boa, com os ativos que a gente vai mostrar aqui para vocês. Sleep Z funciona, eu já testei lá em casa, o pessoal dorme bem com ele. E grande vantagem, né? A gente está agindo na indução do sono, na manutenção do sono, a gente está fazendo esse paciente descansar de verdade durante a noite, que é importante, como eu falei para vocês, melhorando toda a cascata hormonal do paciente. Tá? E aí os ativos dele, que em específico eu gosto mais, a glicina, de noite, ela é importantíssima para a gente poder dormir, triptofano, que teve que ser usado provavelmente porque o 5-HTP é proibido para a indústria, mas o 5-HTP é um bocado melhor. O minoxidil, baita ativo bom para poder dar relaxamento mesmo, né? Então a gente sabe que a ação do minoxidil à noite, ele relaxa o nosso corpo, junto com o bisglicinato de magnésio, que aí vira, na verdade, o magnésio inositol. Não sei se vocês sabem disso, não existe magnésio inositol, né? O magnésio inositol é magnésio quelado com inositol junto associado. Tá? O pessoal escreve lá magnésio inositol, não existe. O piridoxal fosfato, que ajuda também a ter uma noite melhor de sono, a própria B12 também. E a taurina, né? A taurina, dentro da cardiologia, eu gosto de usar muito. Aliás, não sei se vocês sabem disso. Vocês olham isso aqui, não sei, quem não entende muito de suplemento, deve ficar meio assim, cara, mas taurina no suplemento para sono? Taurina tem no Red Bull, pô, vai me deixar mais ligado, né? A taurina está no Red Bull para tentar estabilizar a arritmia cardíaca, cara. É porque a taurina ela tem um potencial efeito inibitório, cardioinibitório e inibitório também do sistema nervoso central. Então, na verdade, a taurina está ali para dar uma segurada na onda, senão o cara criava asa e voava mesmo. Então, a taurina está ali para isso. E mesmo assim o pessoal faz arritmia para caramba com o Red Bull, tá? Mas para caramba. Quando eu era chefe de pronto-socorro era direto. E é um vício, né? As pessoas hoje estão viciadas, mas viciadas em usar energético igual doido. Mais um problema e solução, né? De novo, o nosso estilo de vida, você vê que tudo que é problema e solução começa devido ao nosso estilo de vida. Tem uma frase de um cardiologista muito famoso, que ele fala assim, que é o Dr. Salim Yusuf. Ele fala o seguinte, ele fala que as doenças cardiovasculares, elas só aconteceram devido a uma inabilidade do ser humano de se adaptar à era moderna e à era industrial. Ou seja, a gente foi burro, né? A gente não sabe comer,
a gente não sabe que tem que se movimentar, a gente não sabe que a gente tem que descansar, a gente não sabe fazer mais nada. Você quer ficar o dia inteiro sentado, comendo fast food, mexendo no controle remoto, vendo Netflix, né? E aí você vai morrer de doença cardiovascular. Então, problema, estilo de vida horroroso desse, mais os polimorfismos genéticos que a gente pode estar associado, né? Em alguns casos, aqui no caso, eu vou falar em específico do MTHFR, gerando aumento de estresse oxidativo também, a hiperhomocisteinemia, e aí a gente sabe que estresse oxidativo com hiperhomocisteinemia aumenta o risco de evento cardiovascular. Essa questão está diretamente relacionada com os agentes oxidantes, né, e a falta dos nutrientes antioxidantes. O combate a esse radical livre está cada vez pior, e a falta de vitaminas e minerais fundamentais na via de remetilação e transsulfuração, que seriam essas vias da reciclagem da homocisteína que a gente viu no ciclo do 1-carbono, né? Se você não tem os cofatores da remetilação, se você não tem os cofatores da transsulfuração, a homocisteína acaba se acumulando e a homocisteína aumentando, a gente já sabe tudo o que acontece, né? Passados os anos, o envelhecimento também causa piora progressiva, né, desse desbalanço das vias da oxidação e da antioxidação, por piora, principalmente na produção também da coenzima Q10 e deficiência de absorção de vitaminas do complexo B. Tá? E aí, solução, Corredox. Corredox eu acho um baita suplemento legal. Muito, muito, muito bom, porque ele consegue agir nessas duas vias importantes. Olha aqui, vou mostrar para vocês. A gente estava falando aqui para vocês de dano endotelial. Tá? Vamos começar a história. Vamos começar da onde? Vamos começar estresse oxidativo. Depois a gente chega lá no dano endotelial. Tá? Se você tem o estresse oxidativo aqui aumentado, ou seja, mais inflamação, mais oxidação do que antioxidação, e se você consegue agir dando antioxidantes naturais como resveratrol, coenzima Q10, astaxantina e a própria vitamina B1 e B2, que também são agentes antioxidantes, você já começa a equilibrar esse sistema oxidante aqui e diminuir o estresse oxidativo. Diminuindo o estresse oxidativo, você está diminuindo a inflamação. Parênteses, porque eu sou apaixonado. Não tenho, acho que, nada na central, mas eu tenho que falar. Cara, inflamação é cúrcuma, né, gente? Eu amo a cúrcuma, hein? Não deixa de dar cúrcuma, não, hein? Pelo amor de Deus. Tem cúrcuma muito boa no mercado já hoje. Então, falamos de inflamação. Aí tá, mas fala do intestino. Vamos tratar do intestino também, que é importante dentro da inflamação. Tá? Mas lembra da cúrcuma. Aliás, a cúrcuma, não, um parênteses, estou com tempo, eu vou falar. A cúrcuma, vocês podem agir ela da seguinte forma. Vocês podem ter uma ação sistêmica da cúrcuma, se vocês quiserem. Então, assim, estou com um paciente que está com um inflamograma ruim, está com uma proteína C reativa aumentada, e eu quero agir sistemicamente com a cúrcuma naquele paciente. Uso uma cúrcuma de alta potência. Cureite, curcuveio, a gente tem a cavacurmin hoje no mercado, para mim, a minha favorita hoje é a cavacurmin. Sem propaganda, não tem zero com indústria de suplementar. Só que se você quiser usar um aditivo, um Guardian Plus, aí, Guardian Plus, dá para botar. Ele é laranjinha. Você está usando o quê para fazer ficar laranja? Hã? É o quê? Urucum. Por que não põe cúrcuma? Põe cúrcuma. Então, vamos fazer um Guardian Plus com cúrcuma. A cúrcuma, se você usar ela de uma forma não muito biodisponível, ela tem ação local intestinal. Então, eu dentro da suplementação, às vezes eu coloco uma cápsula gastroresistente com curcumina, padronizada em 95% de curcuminoide, sem piperina associado, longe de refeição, porque eu não quero que ela seja muito absorvida, ela vai lá no intestino e faz ação local no intestino. Então, é uma outra ação que você pode ter da cúrcuma também. Tá? Caberia muito bem no Guardian. Então, diminuindo o estresse oxidativo, diminuindo a inflamação, vai diminuir placa de ateroma, né? Só que aí o que acontece? A gente sabe da questão da disfunção mitocondrial, que está associada, então coenzima Q10, vitamina D, B1, B2, B3 e a L-carnitina vão melhorar a função da nossa mitocôndria. Melhorou a função mitocondrial, diminui o estresse oxidativo, isso aí não tem dúvida nenhuma, né? E a hiperhomocisteinemia, que a gente viu aqui causando aumento do dano endotelial, o Corredox ele tem os cofatores das vias de remetilação e transsulfuração. Então, você está dando as formas ativadas de B6, piridoxal-5-fosfato, B9, metilfolato, B12, metilcobalamina. Tá? Colina e selênio também auxiliando junto dentro dessa cascata inibitória da homocisteína. Tá? Mais um problema, né? Nossa população se alimentando cada vez mais de produtos industrializados, a gente já sabe disso, né? Rico em carboidrato refinado, fazendo menos exercício físico, aí o que acontece? Síndrome metabólica, né? Igual a gente viu lá no início. Síndrome metabólica, gordura visceral, aumenta ainda mais a produção de insulina por conta do aumento da resistência insulínica,
vira um ciclo vicioso, porque a insulina é um hormônio anabolizante, vai anabolizar mais gordura e o paciente vai ganhando cada vez mais barriga, né? Com o passar dos anos, o quadro se agrava, se torna cíclico, e aí vai piorando, piorando, piorando. O paciente virou diabético, não se tratou, amputou, infartou, AVCzou, dialisou, e por aí vai, né? Se morrer é bom, eu falo. Não, é verdade, se morrer é bom. Se morrer é bom. E aí, solução, LevSense, né? O LevSense é uma solução muito inteligente para isso. Porque o que acontece? Como vocês viram lá no início, a base é o paciente comer mais. Então, ele está comendo errado o tempo todo, industrializado. Aqui, eu acho que é uma coisa que dá para a gente agir já até meio que antes da gente tentar preparar terreno, cara. Você entra com o LevSense, ele tem muita fibra, ele tem proteína, e a hora que você coloca fibra com proteína, aumenta a saciedade, o paciente já fala, ah, beleza, já estou com um lanchinho da tarde aqui na barriga, já vou comer menos durante a noite. Já ajudou. Então, você fez um lanche proteico, você botou fibra no paciente e acabou ajudando. Por quê? Você vai estar agindo no esvaziamento gástrico, o esvaziamento gástrico mais lento promove essa sensação de saciedade, né? Outros mecanismos importantes, né? Ele tem 5,8 gramas de fibra solúvel, 8,7 de colágeno hidrolisado, colágeno de altíssima absorção, bem bom. Isso vai auxiliar, né, na liberação de leptina, reduzindo também a liberação de grelina, o paciente vai ter menos fome, tá? Além disso, fibra, microbiota intestinal, vocês viram, né? Prebiótico importantíssimo, então você está nutrindo aquele intestino com prebiótico, e esse vai ajudar, além disso tudo, cromo e mioinositol, que são agentes muito importantes, tem estudos clínicos demonstrando redução de resistência insulínica com o uso de cromo e de mioinositol. E vanádio também, tá? Podia botar um vanádio, hein? Vocês vão mandar embora depois. Cara, vai embora, faz a atuação, faz você lá a sua central nutrition, pô. Cara é chato. O ácido clorogênico, o zinco, o selênio e o iodeto de potássio também ajudam a aumentar esse metabolismo basal. Então, você está agindo em várias vias, né? Você está diminuindo a resistência insulínica, você está dando mais saciedade, você está aumentando o metabolismo do paciente com LevSense, tá? Benefício, então, saciedade, suporte tireoide, suporte metabolismo, beleza. Outra solução, nova, Synergy Control. Synergy Control é lançamento, né? Synergy Control é muito legal, uma fórmula que está combinando um monte de ingredientes para diminuir resistência insulínica. Então, a ideia dele é redução de resistência insulínica. Então, a gente vai agir lá na base. Quando a gente pensa em síndrome metabólica, o nome correto, eu daria o nome de síndrome hiperinsulinêmica. Síndrome hiperinsulinêmica é a síndrome metabólica, é a base de tudo. Então, se você está diminuindo a resistência insulínica, você está diminuindo a insulina, você está facilitando o emagrecimento, você está rompendo o ciclo do mal da síndrome metabólica. Tá? Aqui, o que chama a atenção? Zinco, inositol, cromo, a inulina também é bem legal, como a fibra, e a gente consegue trazer esses benefícios de redução da resistência insulínica no nosso paciente. Tá? Vou um pouquinho além dos suplementos prontos que eles têm, eu quero mostrar um negócio importante para vocês, que é a briga do ômega 3. Tá? Botei o ômega 3 aqui do lado, para vocês lembrarem, ó, EPA 660, DHA 440, que é o padrão deles para 2 comprimidos. O que acontece? Isso aqui é uma revisão sistemática de literatura. Então, o que é revisão sistemática de literatura? É o mais alto índice e grau de evidência científica que existe. É aquele assim, cara, tem uma revisão sistemática de literatura. Não vamos encher o saco, não vamos brigar mais com isso daqui. Tá, mas foi publicado num jornal de baixo impacto. Foi. Esse jornal de baixo impacto aqui é o JAMA. Simplesmente o jornal de mais alto impacto da cardiologia do mundo. Tá? Olha o que essa revisão sistemática de meta-análise falou. De 127.477 participantes, que o uso do ômega 3 reduziu o risco de infarto no miocárdio, reduziu morte por todas as causas, reduziu morte por doença cardiovascular, reduziu doença, desfecho cardiovascular, mesmo se você excluir o REDUCE-IT. REDUCE-IT foi um grande trial feito com paciente pós-infarto em UTI, demonstrando também benefício absurdo do ômega 3. Aí eles falam assim, mas foi por causa do REDUCE-IT, que foi muito grande, vamos tirar ele da avaliação, da análise. Mesmo tirando, esses benefícios ainda estavam lá demonstrados do ômega 3. Depende diretamente do quê? Dose do ômega 3. Esse aqui é o grande negócio. Até hoje tem briga, porque os estudos de ômega 3 anteriormente, eles eram feitos com ômega 3 vagabundo, pegava ômega 3, não posso falar a marca, né?
de farmácia que tem embalagem toda transparente, que você olha, que você fala assim, nossa, tem 40 miligramas de ômega 3 ali dentro, que coisa fantástica, o paciente está tomando 2. Não adianta para nada, né? Então, o ômega 3, ele é dose dependente. Os estudos hoje eles têm demonstrado que o benefício pleno, ele começa a acontecer quando você está dando pelo menos 1 grama de EPA para o paciente. Pelo menos 1 grama de EPA para o paciente. Então, seriam 3 comprimidos do ômega comercial, tá? E os estudos estão demonstrando uma outra coisa interessante. Aí fica uma sugestão para o pessoal da Central Nutrition fazer um ômega EPA puro, que é muito melhor do que junto com o DHA para doença cardiovascular. O DHA compete a nível de receptor. Então, para poder ter ação plena anti-inflamatória, para poder ter ação de redução de placa, para poder ter ação de estabilização de placa, você não pode ter muita concorrência de gordura a nível celular. Então, por isso que a gente fala assim, ó, o paciente está se entupindo de ômega 6, comendo McDonald's para caramba, vai tomar o ômega 3. Cara, vai jogar dinheiro fora. Não é que vai oxidar, eu já vi gente falando isso, o ômega 3 vai oxidar e não vai... Não é nada disso. Ele não vai vencer a concorrência e não vai fazer o benefício que ele pode trazer. Agora, ele também concorre com o DHA. Não que o DHA não seja importante. O DHA é importante para desempenho cognitivo, para melhora da função cognitiva do idoso, para desenvolvimento neuronal infantil. Agora, no meu paciente inflamado, no meu paciente que tem placa, no meu paciente aterosclerótico, eu preciso de um ômega rico em EPA e com menos DHA para não ter tanta concorrência assim. Então, só para vocês terem uma ideia, o Reducit ele foi feito com um ômega 3 que chamava Pure EPA, né, um EPA puro, que é o Vacepa nos Estados Unidos. Um comprimido tem 1 grama de EPA. Tá? E aí eles deram 4 comprimidos. Então, foram 4 gramas de EPA puro sem DHA associado. Tá? Dá para cobrar bem. Você sabe quanto que é o Vacepa nos Estados Unidos? Caixinha com 30 comprimidos é $240. O dólar agora está R$6, então faz a conta. E aí não é só uma meta-análise, não. Tá? Aquela meta-análise era de 2018. Olha essa outra que saiu agora, ó, 2021. Demonstrando a mesma coisa. Redução de risco cardiovascular por desfecho duro. Então, diminui morte por infarto, morte não fatal, desfecho não fatal. Morte não fatal é bravo, né? Diminui tudo. Pronto, vocês entenderam. Tá? É porque eu olhei ali, eu estou com 10 segundos, cara, por isso que eu fiquei nervoso. Me dá um desconto aí. E aí, ó, K2-MK7 aqui no Restaure, junto com a vitamina D. A gente não pode esquecer, a K2 em altas doses, ela beneficia também a estabilização de placa, então eu fiz questão de colocar ali. Metilcobalamina de forma isolada, se você quiser melhorar a via da metilação e ele não precisar de tudo, qualquer coisa, ou então se você quiser só repor a B12, também a gente pode usar. Magnésio, o Bio Q10 que eu falei com vocês, e eu deixei o óleo de alho ali do ladinho, só para vocês saberem que tem benefício de doença cardiovascular com o uso de alho envelhecido, e tem alguns estudos com a alicina também de óleo de alho. Tá? Muito obrigado, desculpa, eu estourei 43 segundos do meu tempo.